Boa, galera. Hoje o tema é alimentação saudável e prática. Gente, eu trouxe assim o máximo de ideias que eu tentei pensar sobre como a gente estruturar uma alimentação que de fato seja saudável. E na minha visão, o que é alimentação saudável? De maneira bem geral, alimentação baseada em comida de verdade, baseada em vegetais, para quem é onívoro, carnes, ovos, laticínios. Mas fato é, com o mínimo possível de produtos ultraprocessados, super industrializados. Dos produtos processados, a gente só vai querer aqueles que são minimamente processados. Ou seja, que a gente lê a lista de ingredientes e a gente consegue reconhecer 100% dos ingredientes como alimento, que é o caso clássico de iogurte, um iogurte bom, natural, que é só leite, fermento lácteo, beleza, a gente conseguiria fazer em casa. Azeite de oliva é um alimento minimamente processado também, ali só tem azeite e nada mais. Enfim, mas então o objetivo aqui é, como é que dá para eu reunir realmente alimentação boa, de qualidade, em refeições que sejam práticas e baratas, né? De preferência, sem dúvida. E barata também, isso é uma coisa que conta. E na verdade, eu acho para quem falou isso, que é P, eu não sei se P é Priscila, enfim, mas eu acho que a alimentação com comida de boa qualidade, de verdade, ela realmente não é uma alimentação cara. Se a gente for ver os alimentos que a gente paga caro, acaba sendo aqueles alimentos que são do nicho saudável, né, mas que são industrializados e sem dúvida nenhuma são alimentos dispensáveis. Então, a maior parte do nosso dinheiro, deixa eu colocar aqui no silencioso, a maior parte do nosso dinheiro tem que ir para feira, açougue, basicamente isso. E aí, se a grana tá curta, a gente pode investir mais em ovos que em carne. Nos tipos de carne, a gente pode preferir ali o frango do que a carne vermelha, se tiver mais em conta, e é isso aí. E dá para ter uma alimentação que é super saudável e, de fato, barata também. Mas, pessoal, hoje a gente vai falar, então, sobre como ser saudável, mas também ser prático. Dentro das dicas que eu vou dar, eu adoraria ouvir vocês, ouvir as dicas que vocês utilizam em casa também. Aqui é um momento de troca entre todo mundo. Dentro dessas dicas é óbvio que eu não poderia deixar de falar de congelados, mas eu já quero dizer para vocês que eu não vou ficar entrando muito no mérito dos congelados hoje, porque amanhã às 18 horas eu vou fazer uma live com Lilian Sá, minha querida Lili, e ela, quem conhece Lili, quem segue, quem não segue, por favor, @Lilian_Sá, tem que seguir, porque ela tem muitas receitas legais. E Lili é uma pessoa que tem o lema, quem congela sempre tem. E eu sou super a favor desse lema também. Aqui em casa também é assim. Então amanhã a gente vai falar só sobre congelamento de alimentos. Eu tenho certeza que vai sair muita dica legal. Lili vai aqui compartilhar a experiência dela. Então, por favor, não percam. Marquem aí no calendário de vocês. Amanhã às 18 horas. Então hoje eu não vou falar muito sobre congelamento, mas é óbvio que fazer um alimento já em quantidades maiores no momento em que você vai cozinhar, para que parte desse alimento já seja congelado e já se transforme em marmitas para os dias seguintes. Óbvio que essa é uma das primeiras dicas de como trazer praticidade aliada a uma alimentação saudável. Porque, pessoal, assim, não tem muito jeito. Quando a gente fala de uma comida mais baseada em comida de verdade, que é o que eu falei, que é aquilo que a gente compra lá na feira, no açougue, né, naquela parte final do supermercado, óbvio que tudo isso daí é ingrediente, né? Claro que a gente tem aqueles alimentos que a gente já pode comprar direto na feira e comer, tem. Fruta, por exemplo. Fruta é um dos melhores fast foods, né, que a natureza pode nos dar. Então, fruta é um alimento que a gente compra e ele já está pronto para ser consumido. A depender da fruta, nem higienizar você precisa, né? Se for uma fruta com a casca dura ali, uma banana que você vai tirar a casca, uma tangerina, né? Uma mexerica, uma laranja, enfim. Você passa só uma aguinha, né? Agora com esse negócio de Covid não dá nem para dizer que não dá para higienizar. Passa uma aguinha com sabão, pelo menos, né? Mas fato é, esses alimentos já estão prontos para consumo. Então, sem dúvida, dentro dessa parte de alimentos de comida de verdade, óbvio que já tem muita coisa pronta. Mas a maioria das coisas
é ingrediente e precisa ainda ser preparado e transformado numa refeição. E é aí talvez que vem o dilema em muitos dos meus pacientes. Na verdade, o tema da live de hoje foi até pensado com base em uns pacientes que eu venho atendendo agora online nas últimas semanas, e que geralmente são pessoas, enfim, que ou vivem sozinhas em casa, né, moram sozinhas, e aí tem muita preguiça de cozinhar, algumas não têm tanta habilidade assim na cozinha, e é sobre tudo isso que eu queria falar. Então, assim, a ideia é, se eu quero realmente ter uma alimentação saudável, e eu trago mais alimentos naturebas mesmo, legume, verdura, fruta, cereais e leguminosas, carnes, ovos, e aí? Como é que tem praticidade com isso? Então eu queria falar sobre alguns alimentos pontualmente aqui, que eu acredito que pode sim trazer uma ultra praticidade para a vida de vocês. Bom, alguma das coisas é, como é que eu consigo trazer verduras, principalmente, né, as hortaliças, de uma maneira prática? E aí, gente, eu vou dizer, viu, que a informação que eu vou passar aqui, eu já vou e volto, né? Porque hoje com esse negócio, assim, de Covid, enfim. Mas fato é, uma das coisas que é extremamente prático, e eu sempre orientava os meus pacientes, velho, compra salada higienizada. Se você é o tipo de pessoa que tem preguiça, eu tenho, vou ter que confessar, né? Tem preguiça de lavar, de secar as folhas, né? Porque aí você deixa de molho, beleza, isso não é o problema. Para mim o problema maior é na hora de secar as folhas. Rapaz, olha assim, então assim, eu tenho algumas dicas. Primeiro, assim, compre salada higienizada. Ah, Paulo, e dá pra botar a mão no fogo em relação à qualidade da higienização dessas saladas? Claro que não, gente. Não dá pra colocar. Aí é aquela coisa que a gente fica, até eu como nutricionista fico meio assim, e aí que dica eu dou em relação a isso? Bom, mas a verdade é que comprar salada higienizada e acreditar, né, que aquela salada ali realmente foi bem higienizada, vamos acreditar na integridade ali, na moralidade daquela marca que está vendendo pra gente, daquele produtor ali. Então comprar algo já higienizado, sem dúvida já principalmente que eu digo isso para salada, sem dúvida já é um grande facilitador de rotina. Então eu aqui na minha casa, particularmente, quando eu não tô com saco, quando eu tô com a agenda cheia, quando o tempo tá apertado, eu compro a salada higienizada, abro, higienizo o saco, dá uma higienizada no saquinho por fora, né? Agora então com coronavírus tem que higienizar mesmo o saquinho por fora, mas abro com todo o cuidado, com mãos higienizadas, tiro as folhinhas lá de dentro. Mas, gente, assim, na boa, é sempre um risco, tá bom? A gente nunca sabe qual é realmente a qualidade daquela higienização. Então, óbvio que o ideal mesmo, é higienizar tudo que você compra. Aí a gente vem para um outro ponto. Tá, Paulo, então se eu não vou confiar nessa higienização dessa salada. Uma coisa só, antes de eu concluir esse raciocínio, uma coisa antes. Gente, ter alguns utensílios em casa, utensílios domésticos, também facilita muito a nossa vida, tá? Uma das coisas é centrífuga. Então, assim, quem não tem aquela centrífuga para higienizar mesmo, para terminar de secar, sabe, as verduras, velho, isso é uma coisa que ajuda muito. Se você não tem a centrífuga, a folha sai ensopada lá da solução que você vai deixar, você enxágua depois, a folha vai estar encharcada. Para você secar isso é muito mais complicado. Então, um bom investimento para quem quer ter uma alimentação saudável, gosta de ter salada na rotina, é uma centrífuga grandinha que você possa já facilitar o trabalho de secagem das suas hortaliças, das suas folhas, tá bom? Então invista nisso. Mas, Paula, de jeito nenhum, não confio na salada higienizada, beleza? Tem motivos para isso. E tampouco quero higienizar a salada na minha rotina. E aí, o que eu faço? As vitaminas, minerais que eu tenho lá nos meus folhosos, eu consigo encontrar em outros alimentos também? Na verdade, consegue. Tudo aquilo que é verde tem um pouco das mesmas características. Magnésio, por exemplo, é uma coisa que a gente consegue encontrar difundido em todos os verdes, porque tá lá no centrinho da clorofila, então tudo aquilo que é verde é fonte de magnésio. Beleza, Paulo, não tô afim então de higienizar a salada. Tem alguma coisa mais prática? Tem, gente, legume. E aí, legume, por que eu digo que legume acaba sendo mais prático? Porque a depender do que você vai fazer com o legume, se você não vai comer ele cru, se você vai submeter ele ao aquecimento no forno, por exemplo, que pra mim, eu até coloquei aqui como dica prática isso, porque pra mim, uma das maneiras mais gostosas de se comer legume é realmente você simplesmente cortar tudo, não importa a maneira que você corta, assim, rodela e tudo, pode até ser mais grossinho. Pega abobrinha, berinjela, pimentão, cebola, brócolis, cenoura,
pica tudo em pedaços mais ou menos grossos, bastante azeite de oliva, sal, pimenta, se quiser esmaga um alho e só joga lá, não precisa cortar o alho, não precisa picar nada, é só dar uma esmagada e jogar lá em cima, para dar uma perfumada também. Ou se tiver umas ervinhas, joga e pega isso, você faz isso em 5 minutos, joga isso no forno, forno médio para alto, deixa lá por uns 40 minutos. Eu confesso que eu não higienizo as coisas que eu faço dessa forma, tá bom? Eu acredito que o fogo, a temperatura que tá ali vai matar todo e qualquer micro-organismo que esteja ali. Então eu deixo ali por uns 40, 50 minutos, ele sai até, os legumes ficam com as bordas queimadinhas assim. E, gente, assim, tudo que você não vai comer cru, que você realmente passa por uma cocção, ainda mais uma cocção prolongada, com temperatura mais elevada, assim, você fica isento ali de higienizar aquilo? Sim, você não necessariamente precisa higienizar, acredito eu. Então, dá numa boa para você fazer esse tipo de preparação sem necessariamente fazer toda aquela higienização. Gente, claro que passar pela água corrente para tirar resquício de terra, resquício de qualquer coisa, pelo amor de Deus, né? E é muito fácil. Eu digo só que você não precisa necessariamente passar por uma solução ali higienizante, onde você vai ter hipoclorito, por exemplo. E dá para você picar tudo de uma forma muito extremamente prática de você fazer os seus legumes no dia a dia. E de verdade fica extremamente saboroso. E você não perde tempo fazendo. Porque para você picar tudo isso, você leva 5 minutos. O tempo que vai contar é o do forno, que vai ficar lá assando por uns 40, 50 minutos. Mas você não vai perder o seu tempo, então tranquilamente você consegue estar fazendo diversas outras coisas enquanto isso está no seu forno, tá certo? Então beleza, então para mim legumes dessa forma é algo extremamente prático, então não tem porquê, não tem desculpas nenhuma de não comer legumes só por falta de tempo ou porque precisa de praticidade, dá sim para ser muito prático. Outra coisa prática, gente, que aí sim são os fast foods que eu falei aqui da natureza. Quais seriam esses alimentos? E que, na boa, a pessoa tem que ter sempre estoque disso se quer ter uma vida prática, porém saudável. Iogurte. E hoje a gente tem diversos tipos de qualidade de iogurte no mercado, de tipo de iogurte bom. Tem o simples, que é o natural mesmo, que tem tanto na versão integral quanto desnatada. Eu particularmente recomendo aos meus pacientes que comprem na versão integral mesmo. Então a gente tem o iogurte, a gente tem iogurtes que são mais proteicos. Aí, claro, esses que são mais proteicos e que são bons, eles acabam já entrando na seara dos alimentos que são um pouquinho mais caros, né? São mais salgadinhos em relação ao preço. Então quem está com orçamento mais folgado pode comprar um iogurte desse, ainda mais se ele for substituir, em teoria, alguma refeição que você comeria um pouco mais de proteína, mas por praticidade você não vai fazer nenhuma carne, ou mesmo ovos, que para mim daqui a pouco eu vou falar, que é um alimento super prático, que para mim também todo mundo tem que ter estoque na geladeira. Mas fato é, se está com orçamento um pouquinho mais folgado, pode investir em um iogurte proteico desses. Se não, o iogurte naturalzinho mesmo, que geralmente custa menos de R$2, R$1,50, depende muito da marca, ele também vira um excelente alimento para você recorrer a uma refeição que seja rápida, porém saudável, tá certo? Nem tudo que é prático é ultraprocessado e é ruim. Então, beleza. Iogurte aí, então, é o outro item da lista, tá bom? Já vi alguém falando aí queijo. Na verdade, para mim, todo o grupo dos laticínios, tá bom? E queijo é mais um desses alimentos que a gente pode tranquilamente utilizar e é extremamente prático. Óbvio que a gente só vai ter cuidado de, às vezes, não querer buscar toda a nossa proteína na forma de queijo. Por quê? Lembrem que os queijos, principalmente aqueles amarelos, mais curados, né, maturados, eles têm uma concentração geralmente maior de gordura que de proteína. Então só fica de olho nisso para não comer grandes volumes de queijo no dia. Mas sem dúvida, um queijinho é algo que salva no lanche e que complementa o teor de proteína em uma refeição que você queira fazer mais rápido. E aí, gente, para mim entra esse outro alimento que eu acabei de falar, ovo. Ovo, para mim, é um alimento que não pode faltar na geladeira de quem quer praticidade. Ele é um alimento extremamente coringa. Ele faz você misturar ovo com 1000 coisas diferentes. Ele vira preparações diferentes. Se você mistura com algum tipo de farinha, ele pode virar uma panqueca. Se você simplesmente só quer fazer um omeletão lá fácil com ovos e o tempero que tiver na sua geladeira, você faz e é extremamente
prático e nutritivo. Ovo talvez é um dos alimentos mais nutritivos que existe. Então, se você quer uma alimentação prática, mas quer manter realmente, quer continuar sendo saudável, não deixa faltar ovos na sua geladeira. E aí é só ter um pouquinho, né, um arsenalzinho pequeno de receitas, onde você pode ali na frigideira mesmo misturar ovo com diferentes coisas, seja com a farinha, como eu falei, se é uma refeição para o café da manhã, dá para amassar rápido uma banana, só misturar com o ovo e jogar na frigideira. Se você misturar um pouco de tubérculo raiz cozido, amassar uma batata doce ou amassar um pedaço de mandioca, né, aipim, e misturar isso com o ovo e jogar na frigideira, ele já vira uma panquequinha diferente também, uma tortinha ali. Eu lembro uma que eu fiz que ficou linda, até que eu coloquei no meu feed, que eu fiz isso. Peguei, amassei um restinho de aipim que tinha na minha geladeira cozido, amassei, joguei o ovo em cima, sal, pimenta, taquei isso na frigideira, tinha um restinho de caponata de berinjela, botei por cima. E ficou um negocinho delicioso que eu comi no café da manhã, sabe? Totalmente diferente do habitual. Então o ovo não precisa só ser ovo mexido ou ovo cozido. Dá pra gente elevar um pouquinho mais o nível de criatividade sem perder a praticidade e trazer o ovo para participar de diferentes maneiras, tá bom? O ovo caipira sim tem mais nutrientes que o ovo de granja. Na verdade, a composição, principalmente do tipo de gordura dele, acaba sendo diferente. Ele vai ter mais ômega 3 e também vai ter mais vitamina D, tá? Porque as galinhas caipira, né, elas acabam ali ciscando, enfim, andando por aí e se expondo ao sol, então produzem muito mais vitamina D. Já o ovo de granja, que as galinhas via de regra ficam confinadas, não vai ser tão rico assim em vitamina D, certo? Próximo grupo que é fast food também, rapidinho, frutas. Gente, fruta é isso, assim, quer ser mais prático, compra uma fruta que tenha uma casca, que você nem precise higienizar, picar, ou então tem gente que tem preguiça também, manga, eu tenho que tirar a casca e cortar, assim, gente, tem gente que tem preguiça disso, eu acredito que muitos estão se identificando, né, isso eu ouço dos meus pacientes. Então pega aquela fruta que já é a fruta em si, escolhe tangerina, escolhe uma laranja, banana, enfim, que são coisas que você nem precisa perder muito tempo com a higienização e que ela já vem ali pronta praticamente para ser consumida, sabe? Então, fruta para mim também não pode faltar na geladeira de quem está querendo ter uma alimentação saudável e prática. E até a fruta acaba fazendo parte de refeição, então pode fazer parte de um bowl de iogurte, por exemplo. Então, colocar o iogurte, picar a fruta e colocar em cima. Uma coisa que eu adoro fazer é pegar a maçã, tiro o caroço, parto a maçã em cubo, jogo no micro-ondas por uns 2 minutinhos, com um fiozinho só de mel e canela, jogo no micro-ondas por 2 minutos, essa maçã cozinha ali com o mel e com a canela, perfuma, o micro-ondas fica com cheiro por 24 horas dessa maçã com canela, delicioso. Tiro isso, jogo no congelador esse potinho só para esfriar rápido e boto o iogurte por cima e misturo. Isso é um lanche delicioso, deu até um nível de gourmetização com a maçã já cozidinha aí, e fica sensacional e é extremamente prático. Então eu acho que a fruta vem como complemento das refeições, como forma de complementar o carboidrato mesmo das refeições, tá bom? Gente, recado rapidamente, eu queria lembrar todo mundo que ainda não participa do meu grupo do Telegram, Emagreça com a Nutri, acabou a live aqui, vai lá no meu perfil, no link que tá lá clicável, clica lá e clica no primeiro botãozinho que é participar do Telegram Emagreça com a Nutri, tá certo? E se você tá curtindo essa live aqui, aperta nesse aviãozinho de papel que tá aqui embaixo para mandar para os seus amigos, para eles acompanharem a gente também. Beleza? Vamos falar dos próximos alimentos. Então já falei de frutas, já falei de queijos, queria falar agora de castanhas, nuts de maneira geral, oleaginosas. Também é outro grupo de alimento que é extremamente prático e, na verdade, de tão prático e tão gostoso, crocante, chega a ser perigoso. Então, na verdade, eu acho que é um grupo, sim, que quem também quer ter uma alimentação prática tem que ter. Tem um potinho lá que você já pode deixar de um mix de nuts, de castanhas, tenha lá no seu armário. Mas se você visa emagrecer, muito cuidado só para não abusar, tá bom? Esse é o tipo de alimento que facilmente a gente perde a mão. A gente pega um punhadinho. Se tiver num pote que é muito fácil acesso, que é fácil você abrir, muito cuidado. Rapaz, eu experimentei, eu vivi isso na pele essa semana agora. Estava eu na cozinha, na verdade eu fui inocentemente só lavar os pratos.
E aí eu tinha comprado amêndoas e tava naquele potinho assim, no próprio potinho que veio, que eu só passei álcool em gel em volta. Mas é um pote difícil de abrir, aqueles de plástico assim, que vem bem vedado assim, super difícil de abrir. Eu terminei de lavar o prato, eu olhei pra amêndoa e falei, acho que eu vou pegar um pouco. Tentei abrir, não consegui. Aí eu falei, quer saber, deixar pra lá. Isso daí é o quê, gente? Estava eu com fome? Obviamente que não, né? Não estava com fome, mas eu olhei pra amêndoa e falei, pegaria um pouco. Tentei pegar, o pote estava muito fechado, não consegui desistir da ideia. Se tivesse com fome, certamente insistiria. Mas como não estava com fome, deixei para lá. Então, use esse exemplo para entender que aquilo que está muito ali no nosso campo de visão e ao fácil alcance da mão, a gente às vezes tende a comer, né, exatamente pela praticidade que é, sem nem estar com fome. Então, cuidado se você visa emagrecimento, porque realmente o grupinho das oleaginosas aí, todas essas castanhas, nuts, amêndoas, nozes, elas são muito densas em gordura, muito densas. Eu tava falando com uma paciente minha que tá precisando ganhar peso, ela tá perdendo peso, enfim, por N motivos. Eu falei, cara, pega uma mão de castanha, 50 gramas de castanha, que você vai ter aí quase umas 300 calorias. Ela falou, o quê? Quase o valor, calorias de uma refeição inteira, de um prato de almoço que você come. Você vai ter em um punhado, é um punhado generoso, tá? Porque um punhadinho é 30 gramas, mas um punhado generoso é 50 gramas. E qualquer pessoa que tá aqui nessa live come 50 gramas fácil de castanha. E sim, tem quase 300 calorias. É bem denso em gordura, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com as oleaginosas, tá bom? Mas elas entram como um complemento de gordura maravilhoso, extremamente prático. Pasta de amendoim que comentaram aqui. Então hoje, gente, não só as castanhas, mas hoje a gente vê muito fácil no mercado brasileiro como um todo, tem muitas empresas artesanais produzindo pastinhas de várias castanhas diferentes e a pasta de amendoim, na verdade, já se popularizou tanto que é facilmente encontrada nos grandes supermercados, tem de 1 milhão de marcas diferentes. E para mim, a pasta de amendoim, que apesar do amendoim ser da família das leguminosas, ou seja, do feijão, da lentilha, do grão de bico, da ervilha, o amendoim é leguminosa, não é castanha, mas as características do amendoim são muito semelhantes. A tabela nutricional, se você pegar, é muito semelhante às castanhas, então ele é muito rico em gordura. Via de regra, ele tem um pouco mais de proteína do que as castanhas, ele tem um pouco mais de proteína até do que a amêndoa, que dentre as nuts é a mais rica em proteína. O amendoim supera a amêndoa em termos de proteína, mas ele é muito rico em gordura e baixo em carboidrato. Então ele tem um perfil nutricional bem diferente dos parentes dele, né? Do feijão, do grão de bico, bem diferente. Porque esses outros alimentos eles tendem a ser alto em proteína também, mas tem baixa gordura e alto carboidrato. O amendoim é o contrário. Boa quantidade de proteína, alta gordura e baixo carboidrato. Então, para mim, a pasta de amendoim é extremamente prática e eu julgo como um alimento saudável também. Óbvio que a gente pode levantar alguns questionamentos em relação ao amendoim. A gente sabe que a depender de como esse amendoim foi armazenado, pelo próprio produtor, né, e tudo, às vezes ele é um alimento que é mais fácil de ser contaminado por alguns fungos que podem produzir algumas toxinas que não são boas para a nossa saúde, que são potencialmente muito inflamatórias, principalmente para o nosso fígado. Vocês já devem ter ouvido falar alguma coisa assim, da aflatoxina. Então, realmente é um alimento que existe uma chance de ser mais contaminado por esses funguinhos. Então, assim, dá pra gente ficar... Eu acho que pra qualquer coisa, na verdade, gente, não é pra gente colocar na vida de uma maneira que a gente só come aquilo de manhã, de tarde, de noite, porque, na verdade, a gente tá se expondo a tudo de bom daquele alimento, mas também a tudo de ruim que aquele alimento pode ter. Então, eu acho que quanto mais variada é a nossa alimentação, sem dúvida nenhuma, melhor. E menos risco a gente tá correndo por não estar se expondo tanto assim à parte negativa daquele alimento. Porque, gente, na verdade, pra tudo nessa vida, tudo tem prós e contras, né? Os alimentos, a mesma coisa. Então, quando você vai ali para o grupo das leguminosas, você vê que eles têm ali alguns fatores que são antinutricionais, que às vezes podem prejudicar a absorção de alguns micronutrientes. E isso tem também nas castanhas, tá bom? Então, nenhum alimento é só maravilha. Nada nessa vida só tem lado positivo. Tudo tem lado bom e ruim. Então, o que eu diria para vocês é:
tentem realmente diversificar os alimentos, tá bom? E mesmo dentro dessa rotina prática, observe a quantidade de alimentos que eu tô falando. Dá para diversificar bem sim, sem dúvida nenhuma. Vocês podem também, gente, uma outra solução que eu coloquei aqui também que é bacana é trazer alguns legumes que já estão prontos para comer, que você pode até consumi-los cru. Primeiro que para higienizar são extremamente práticos. Para mim, gente, o mais chato de higienizar, não sei se vocês concordam, mas para mim o mais chato de higienizar é folha, é hortaliça, porque para você guardar na geladeira tem que estar realmente muito seco. Eu sempre guardo também com papel toalha, né, aquele papel absorvente entre as folhas, e aí, à medida que eu vejo que ele fica bem umedecido, eu troco. Mas o mais chato é folha, porque é chato secar folha por folha. Mas quando você passa para os legumes que são grandes, aí na boa, né? Não é nem chata a higienização. Dá pra gente higienizar de boa, sem preguiça. E realmente tem muitos desses alimentos que a gente pode, inclusive, consumir cru. Então, você comprar, por exemplo, cenoura. Tem até aquele saquinho já de cenourinha baby, sabe? Pode ser cenoura, o próprio pepino... tomatinho, aquele tomatinho grape, sabe, que fica uma delícia para você mesclar com queijo ali também, comer como lanche. Então, na boa, esses legumes que a gente pode comer cru, para mim também são uma excelente solução. Deixar na geladeira e fazer algum tipo de patezinho, molho, tá? Fazer não, Paulo, porque patê dá trabalho, né? O objetivo hoje é falar de praticidade, então beleza. Então assim, vai no supermercado e uma coisa que hoje eu tô vendo muito nos mercados é hummus tahini. Quem mora no exterior, quando você vai em Estados Unidos, Canadá, você vê que as prateleiras são lotadas de hummus tahini de 1000 marcas diferentes. E hoje, aqui em São Paulo, pelo menos, quando a gente vai, e provavelmente, talvez, se você mora numa grande cidade, aí na sua cidade também, é só você procurar. Geralmente fica naquela parte de refrigerados, onde tem mais as pastinhas mesmo. Aqui fica perto dos queijos, mas mais onde tem os patês e tal. Hoje você encontra hummus tahini, coalhada seca, que são coisas que são ótimas, via de regra, as marcas são boas, não tem muito aditivo químico e você pode ter na geladeira para fazer, para dar um dip assim, uma mergulhada ali no vegetal com aquilo. Hummus tahini mesmo, que é obtido a partir do grão de bico, é uma pastinha super interessante, não tem tanta proteína, né, até porque ele vai estar ali batido com água, com tahine, que é uma fonte de gordura. Para quem não conhece, gente, hummus tahini, coalhada seca, são pastinhas árabes. Então, geralmente, quando a pessoa vai a restaurante árabe, sempre tem lá a opção da pessoa pegar hummus tahini, coalhada seca, baba ganoush, que é feito com berinjela, tudo é pasta árabe. Então, você vai num restaurante árabe, libanês, geralmente tem essas coisinhas. E é uma delícia. E dá para fazer em casa, na verdade. Você pegar grão de bico, e aí um outro ponto que já vou passar para esse ponto então. Enlatados, porque eu já ia falar aqui que para fazer o hummus tahini em casa, se você quer uma receita prática, eu uso muito a receita prática de Rita Lobo, que por sinal é minha musa. Rita Lobo é sensacional. Quem por acaso não assiste o Cozinha Prática com Rita Lobo do GNT, aconselho que assista porque a mulher é sensacional. Minhas ideias de alimentação saudável realmente batem muito com as dela. E ela tem uma receita prática de hummus tahini que é sensacional, usando o hummus tahini o grão de bico de lata. E aí, gente, eu quero fazer um alerta para vocês, tá bom? Qualquer grão que venha enlatado, grão de bico, ervilha, milho enlatado, dá sempre uma lidinha na lista de ingredientes, tá certo? Olha ali se na lista de ingredientes tem só o alimento, ou seja, eu tô falando aqui do grão de bico, água e sal. Só tem que ter isso, gente. Só tem que ter o alimento, água e sal. Não tem que ter nenhum aditivo químico, não tem que ter açúcar, tá bom? Isso, claro, se a gente tá falando desses grãos, tá? Se tiver açúcar, é alguma calda, provavelmente, mas mesmo esses enlatados, às vezes vem com açúcar, tá bom? E às vezes vem com conservante. Outros dia, tempos atrás, quando eu tava indo lá pegar ervilha enlatada, eu peguei uma marca, olhei, aí por coincidência, passei o olho na lista de ingredientes. E aí tinha lá ervilha, água, sal e, não sei, propionato de alguma coisa, não sei. Fato é, algum sorbato de potássio, realmente não sei, algum conservante. Aí eu falei, pô, caramba, não sabia que vinha com conservante. Aí eu peguei outra marca e olhei e só tinha ervilha, água e sal. Então observem como marcas diferentes podem, às vezes, adicionar algum aditivo químico, algum conservante. E aí o que faz a gente pensar?
faz a gente pensar que provavelmente essa marca que está adicionando fora o sal e o próprio enlatamento, que já é o que conserva o alimento, talvez, não sei, é o meu raciocínio, tá? Talvez é porque a matéria-prima dessa pessoa não seja tão boa. Talvez ele já está colocando um alimento ali que não está tão bem conservado assim, não está tão fresco assim, a ponto dele precisar ainda adicionar um elemento químico para conservar. Então fiquem sempre de olho na lista de ingredientes para realmente só comprar aquele que vem com água e sal e mais nada, beleza? Só lembrando que se está curtindo a live, clica nesse aviãozinho aqui para enviar para as pessoas, tá bom? Enviar para os amiguinhos e convidar todo mundo. Beleza? Então assim, voltando à questão do hummus tahine, então Rita Lobo tem uma receita maravilhosa, que é só você pegar o grão de bico enlatado, comprar o tahine. O que é tahine? É uma pasta do gergelim. Se você bater o gergelim na sua casa, bater, ele é oleoso dentro, assim como a linhaça, ele tem óleos dentro. Se você tritura ele, tem uma hora que ele vira uma pasta. O tahine é só isso, é gergelim triturado. Geralmente você encontra ele no supermercado na seção de produtos importados, tá certo? Onde vai ter lá coisa japonesa e tal, geralmente tem tahine lá também. Então é uma coisa que eu sempre tenho na minha geladeira, porque vira e mexe, eu gosto muito de fazer o hummus tahine. E na verdade é só grão de bico, tahine, limão, pouquinho de água, sal, se quiser jogar um hortelã, joga, senão não precisa, mas a base é essa, sal, pimenta, e vai provando, pimenta síria de preferência, mas não precisa ser, pode ser a pimenta que você tiver em casa mesmo. Mas, gente, fica uma delícia, vai adicionando água ali até o ponto em que vira uma pastinha e é show. Marcia aqui tá falando, grão de bico estufa o abdômen demais. Na verdade, todo o grupo das leguminosas, grão de bico, feijão, lentilha, ervilha e inclusive o amendoim, eles são mais susceptíveis de causar esse estufamento, de causar gases, justamente por esses fatores antinutricionais que eu citei no início da live. Então, na verdade, o ideal é a gente botar todas as leguminosas de molho. Com as castanhas também o ideal era fazer isso, viu? Não sei se vocês observam, é porque geralmente a gente come em pequena quantidade. Mas uma pessoa que deu uma exageradinha na quantidade de castanha tende também a sentir esse estufamento, porque elas têm os mesmos fatores antinutricionais. Então o ideal era botar tudo de molho e depois assar, para desidratar novamente, né? E com a leguminosa a mesma coisa. O ideal é deixar de molho de um dia para o outro, que é uma coisa que minha avó fazia, naturalmente, porque cozinha o feijão mais rápido, né? Então sempre no dia anterior a cozinhar o feijão, ela deixava de molho. Uma coisa que minha avó provavelmente não fazia e que a literatura científica ensina a gente é que se você acidificar esse meio, botar vinagre ou limão, melhora ainda mais a saída desses fatores antinutricionais. Então tem que deixar de molho. E no momento que a gente deixa de molho, principalmente em meio ácido, e usa isso no dia seguinte, despreza a água e cozinha com água nova, a gente tende a melhorar muito a questão da distensão e dos gases, tá bom? Pessoal, ovos. Gente, eu vou deixar para ler as perguntas no final, tá bom? Só para não cortar meu raciocínio. Já tô acabando aqui as dicas. Ovos, já falei. Na verdade, ovo eu já falei. Para mim, tem que ter estoque de ovo em casa. Tem que ter. Para quem pensou em praticidade também, geralmente pensou pão. E aí, Paula, pão? Cara, para mim, pão, que é um alimento denso em carboidrato, né? Eu diria que pão pode sim participar se a pessoa não tem qualquer tipo. Isso eu tô falando do pão tradicional, tá bom? O pão de trigo. Se a pessoa não tem qualquer tipo de intolerância a trigo, se ela não é aquele... Mesmo que ela não seja o doente celíaco, mas ela não é aquele intolerante não celíaco ao glúten, sabe? Ou seja, aquela pessoa que come pão, que come uma pizza e na mesma hora barriga super distendida, tem todos os sintomas de desconforto. Se ela não é essa pessoa, se ela é, eu digo, não traga trigo para participar da sua rotina. Mas se você não é, e se você aceita muito bem, dá para trazer pão para a rotina? Dá. O que é que eu diria como nutricionista e que viso o alimento de melhor qualidade possível? Hoje, na maioria das cidades, pelo menos as cidades grandes, a gente já encontra padarias facilmente que fazem o pão de fermentação natural. Vocês já devem ter ouvido falar, a maioria das pessoas que está aqui já deve ter ouvido falar. E na verdade o que muda de um pão tradicional, feito com fermento químico, né, para o pão de fermentação natural,
justamente a velocidade e o tempo de ação das bactérias ali naquele meio. Então, quando você deixa o pão ali fermentando por muitas horas, quase um dia inteiro ou mais, essa bactéria vai ali pré-digerindo todos os nutrientes para você, inclusive as proteínas do trigo, que inclui o glúten. Então, às vezes até pessoas que têm sintomas indesejados com um pão tradicional, se ela compra um pão de fermentação natural, às vezes ela vai consumir e vai ver que nem manifesta os sintomas, né? Que ela não tem uma intolerância, ela não mostra uma intolerância mesmo, ou sintomas negativos associados à ingestão daquele alimento. Então eu digo que se você mora numa cidade que tem acesso a um pão de fermentação natural, busque comprá-lo, porque certamente ele é um pão com uma digestibilidade muito melhor do que o pão tradicional, tá certo? O pão feito lá com fermentozinho biológico mesmo. Então, essa dica do pão. E pão pode entrar? Pô, pão é realmente um alimento extremamente prático. Lembre sempre que é essa extrema praticidade, na minha opinião, que levou a nossa população a realmente aumentar muito o peso. Então, não queiram ter uma alimentação extremamente prática do ponto de vista negativo, de você só abrir pacote o dia inteiro. Tente aquela lei do desembale menos, né, e descasque mais. Tente fazer um pouco isso com a sua vida, mas dá sim para você ter um pão de qualidade lá na sua geladeira, ou então se você não vai comer com muita frequência, tenha as fatias guardadas no seu congelador, para quando o bicho pegar, que é uma coisa super prática, você recorrer a um pão de qualidade, com certeza, gente, dá para recorrer numa boa. Sendo pão de qualidade, dá para você rechear. Só não pega o pão de qualidade e recheia com peito de peru e presunto cozido, né? Porque aí você está botando um alimento ultraprocessado como recheio do pão. Então, prefira pelo menos trabalhar com os queijos. E, na verdade, gente, mesmo o queijo, via de regra, o queijo que a gente compra no supermercado, ele vai ter um pouco de conservante. Não tem jeito. Porque como é um produto, às vezes, um pouquinho mais perecível, para estar ali no mercado, a indústria é meio que obrigada a colocar um conservante ali. Então, na verdade, um queijo totalmente isento até de qualquer conservante, provavelmente a gente só conseguiria comprar ali direto da mão do produtor, sabe? Que é aquele queijinho mais super artesanal ali. Mas quando a gente recorre ao do supermercado, provavelmente um pouquinho de aditivo vai estar. Mas, claro, é uma quantidade de aditivo infinitamente menor do que esses outros produtos embutidos que eu acabei de falar, tá bom? Então, assim, recheia o pão com ovo, recheia o pão com queijo, que é uma delícia. Recheia com ovo, pão com ovo é tudo de bom. Beleza, gente, então, assim, chegando às dicas finais aqui, quero falar de um alimento, de dica final, quero falar de um alimento que é extremamente prático e, assim, alguns pacientes acabam sempre me perguntando, principalmente aqueles que moram sozinhos. Shakes, whey protein. E aí, Paula, dá pra eu substituir refeição por um shake proteico? Porque preciso de praticidade, não quero sujar a panela, não quero fazer nada, nem ovo que é prático, não quero. Suja a frigideira e não quero. Dá pra usar shake, né? Gente, dá. Tudo nessa vida é questão de comparativo. É questão de, se não fosse o shake, o que você faria? Se você tem condições de fazer uma refeição melhor do que um shake de proteína, óbvio que é melhor fazer essa refeição. Você pode fazer uma refeição com ovos, por exemplo, faça uma refeição com ovos. Pode fazer com ovos e legumes lá que foram assados, esquecidos lá no forno por 40 minutos. Faça essa refeição. Ela é extremamente prática e extremamente nutritiva e é com comida de verdade. Ah, não, Paula, mas se não fosse o shake, eu provavelmente abriria um saquinho de alguma coisa para comer. Pô, então nesse caso, um shake de whey protein, ele pode virar, de whey protein ou qualquer proteína isolada, qualquer proteína, na verdade, né, suplemento proteico. Tranquilamente você pode incrementar esse shake, usar o suplemento proteico como a fonte de proteína, que cá entre nós é o mais difícil de ser obtido por alguém que quer extrema praticidade, né? Porque talvez das fontes de proteína animal, o ovo é o que tenha de mais prático, ovo e queijo, mas a gente já viu que não consegue alcançar grandes quantidades de proteína com queijo, caso contrário a gente vai somar muita gordura para nossa dieta. Então, talvez o mais prático na parte de proteína seja realmente os suplementos proteicos. Então, dá para fazer um shake, eventualmente, até como substituto de refeição,
Bom, se você precisa de uma extrema praticidade, sim, recorre a uma marca de whey que realmente seja de boa qualidade, que não seja lotada de aditivos químicos. Se você for usar na sua rotina, que de preferência os adoçantes dessa whey sejam naturais, ou seja estévia, com eritritol, com talmatina, né? Ou, se não for isso, sucralose, pelo menos, que dentre os adoçantes artificiais, aparentemente até hoje é o menos prejudicial. Mas tenta não comprar essa whey com esses outros adoçantes, tá? Ciclamato, aspartame, sacarina. Tenta não comprar com esses. Então dá uma olhadinha na lista de ingredientes. Tenta comprar sem corante. Então, gente, muito cuidado na hora de escolher o sabor da sua whey protein, porque a depender do sabor, você vai ter alguns corantes. Então, exemplo, sabor maracujá, sabor paçoca, às vezes. Paçoca, geralmente, acho que usam corante caramelo. Mas fato é, a depender do sabor, se você tem um sabor amarelo, por exemplo, como é o caso de maracujá ou qualquer coisa assim, geralmente vão usar corante tartrazina, que é um corante que a gente já sabe que tem potencial cancerígeno, que definitivamente não é bom para a saúde. Então, olha muito qual é o tipo de... Às vezes você pega whey sabor morango, o negócio fica rosa, vermelho. Olha lá qual é o corante que estão usando, tá bom? Se for um negócio lá que é um monte de número, NRS 4321, se tem um monte de número, uma coisa que você não sabe identificar, isso é aditivo químico. Ou se tem um nome lá, corante, não sei o que lá, que você também não sabe identificar, prefira não. Então aqui em casa, pelo menos, eu busco sempre comprar sabor chocolate. Por quê? Porque quando você vai na lista de ingredientes, o ingrediente que está dando cor e sabor àquilo é cacau. Entendeu? Então, assim, quanto mais natural você puder escolher a sua whey protein, especialmente se ela for participar todo santo dia da sua rotina, melhor vai ser, tá certo? Evita essas wheys com muito cacaré, com muito aditivo químico. Então, escolhe uma boa whey protein. E aí sim, você pode pegar essa whey protein e complementar com fontes naturais de carboidrato. Então, a whey vai trazer a fonte de proteína, né? Ou uma proteína vegana, não necessariamente whey protein, pode ser uma beef proteína, proteína da carne, pode ser uma proteína vegana, independente. Eu tô falando aqui de suplementos proteicos, tá bom? Então, você pega o seu suplemento proteico e para complementar essa refeição, se você quiser uma refeição completa, que tenha proteína, gordura e carboidrato, por exemplo, traz fruta, banana, deixa um sabor, uma textura maravilhosa e extremamente prático, rico em vitaminas, minerais, fibras. Então, coloca uma banana ali como fonte de carboidrato. Quer adicionar uma fonte de gordura para prolongar a saciedade? Pega uma colherada de pasta de amendoim ou de pasta de amêndoas, ou se tem um abacate em casa, bota um pedaço de abacate. Se tem uma pasta de coco, bota um pouquinho de pasta de coco também dentro. Tudo isso poderiam ser fontes de gordura para você agregar. Ou então tem polpa de açaí puro no congelador, gosta de açaí, bate com polpa de açaí. Gente, tudo isso e até congelar fruta é uma solução ótima. A fruta tá para ficar muito madura, pica tudo, bota no congelador e transforma nesses shakes ou até nesses creminhos. Se você bota pouca água, você consegue fazer um creminho parecendo um sorvetinho. Então dá para ser muito prático e dá para ser saudável. E a gente sempre se lembre disso, tá? Não necessariamente vai ser o ideal, o suprassumo do saudável, mas tem que caber dentro da sua rotina, pô. Então, se já recebi muitos homens, solteiro, vive sozinho, não gosta de cozinhar, pô, às vezes realmente você escolher uma boa marca de suplemento proteico e sugerir um shake diferente para essa pessoa, às vezes vai ser o melhor padrão que ele pode ter em alguma refeição. E fora isso, gente, claro, aí viria a parte dos congelados, que é uma parte que eu vou conversar muito amanhã com vocês, mas só o que eu queria trazer se você é uma dessas pessoas que eu descrevi, que não gosta de cozinhar, que não tem tempo para cozinhar, enfim, de verdade, hoje tem tanta empresa que faz comida congelada de boa qualidade. Então, busque empresas que fazem congelados e faz estoque no seu congelador, pô. Sai muito mais barato do que ficar toda hora ligando para delivery. E é muito melhor do que às vezes você está recorrendo a algo que, beleza, seria mais barato, mas a algum pacotinho que só está detonando a sua saúde. Então não busca praticidade em produto industrializado ultraprocessado. Busca realmente nessas dicas que eu dei aqui, que eu tenho certeza que
Todo mundo anotou aí e vamos começar a ter alimentação prática, mas saudável, tá bom? Alimentação prática não é desculpa para ser uma alimentação ruim, beleza? Gente, beijo pra Gabi, Gabriel, que passou por aqui. Febo, sabe? Fê, que saudade de você. Volta. Mami, que tá por aí também. Debs Aquino, beijo, Debs. Gente, que bom que vocês estão curtindo as dicas. Vou tentar voltar aqui um pouquinho rapidamente para ler algumas dúvidas, tá bom? Que eu já encerrei o assunto, então vamos ler algumas dúvidas. E, gente, só lembrando, quando acabar aqui a live, passa lá no meu perfil, tem um linkzinho lá, clica no link, entra no grupo do Telegram, Emagreça com a Nutri, que tá show de bola as informações por lá. Arroz integral pode comer? Van, tudo depende do seu objetivo. Imagino que você esteja perguntando dessa forma, provavelmente você busca emagrecimento. E eu acho que você está no meu grupo lá do Emagreça com a Nutri, né? Então, na verdade, Van, pode, sem dúvida nenhuma. Arroz é fonte de carboidrato, é um alimento denso nem tão denso assim em carboidrato. Denso mesmo é farinha. Mas arroz é um alimento que é fonte primordialmente de carboidrato. Então tudo depende, Van, de quantidade e das combinações que você vai fazer no seu prato. Então se arroz, por exemplo, vai ser a única fonte de carboidrato ali, se você botar 2, 3 colheres de sopa ali de arroz, vai ter muito pouco de carboidrato. Então eu tenho certeza que isso não vai te impedir de emagrecer. Cuidado só com um prato que tem muito arroz, muito feijão, tem uma farinha ainda por cima. Aí você está somando muito carboidrato para essa refeição. E claro que tudo depende ainda do que você faz no resto do seu dia. Nem dá para dizer que mesmo a refeição com arroz, feijão e farinha vai te engordar, claro que não. Porque tudo depende do resultado do seu dia. Para emagrecer, é preciso fazer déficit calórico ao final da semana, ao final do mês. Se você está conseguindo fazer déficit calórico mesmo com arroz, feijão e farinha no seu almoço, porque nos outros momentos você suprime muito a quantidade de carboidrato e ou gordura, que são os nutrientes energéticos, você certamente vai emagrecer mesmo com arroz todo santo dia, tá bom? Então não existe alimento proibido. Boa, sempre deixa o grão de bico de molho, show de bola, é isso aí. Eu comprei milho enlatado sem açúcar e sem sal. Ai, que bacana, eu acho que eu nunca vi sem sal. Todas as conservas que eu vejo, né, todos os enlatados que eu vejo, tem sal. E até, gente, eu acabei não falando muito dos enlatados aqui, mas até puxando esse gancho dos enlatados, assim, o que eu diria sobre os enlatados? Realmente passa o olho na lista de ingredientes, busca aqueles que têm 0 de aditivo químico, porque na verdade o próprio processo de enlatar já conserva o produto. No momento em que você enlata, logo depois o alimento é submetido a uma altíssima temperatura e é isso que esteriliza, digamos assim, aquilo que está ali dentro. Só que qual é o grande problema dos enlatados? É que o processo de enlatamento por si só, ele tem ali, sabe aquele BPA, que é bisfenol A, que hoje a gente já sabe que é uma substância ali potencialmente tóxica para o nosso corpo, tanto que foi proibido, né? Foi proibido fazer mamadeira, chupeta, todas essas coisas de bebê tem que ser BPA free. Hoje as marmitinhas, hoje muitos potinhos de plástico, principalmente aqueles que podem ser levados ao micro-ondas, sabe que a ideia é ser marmita, pode observar que os bons, e pelo amor de Deus, só compra assim, já vem escrito BPA free, livre de BPA. Então, sim, o processo de enlatamento, ele tem BPA ali na lata. Então, por isso, querendo ou não, passa a não ser tão interessante assim. Mas o que eu diria é que, para as pessoas que buscam muita praticidade, eu acho que os enlatados, perto de outras coisas ruins e ultraprocessadas, eu acho que os enlatados, eles têm um lugar sim, eles podem ter um lugar na nossa despensa. É buscar aqueles cuja lista de ingredientes tem o mínimo possível de alimentos ruins ali presentes ou de aditivos químicos, né, já que o próprio processo de enlatamento conserva. Então compre sempre enlatados que não tenham nenhum conservante adicionado. Mas fato é, se eu posso comprar espiga de milho e cortar ali depois de cozida o milho, se eu quero pegar o milho para refogar ou para usar em alguma receita, se eu posso comprar a espiga, é óbvio, gente, que é muito melhor. Especialmente até se o milho for orgânico, tá bom? Melhor ainda, já que a gente sabe que no nosso país o milho é transgênico. Se eu posso comprar ervilha ali fresca, congelada, ervilha congelada, é melhor do que a de lata? Pô, vai ser melhor, porque aí eu já não tô me expondo aí a esse BPA da lata. Mas assim, gente, pô, e o atum, Paulo, e a sardinha enlatada, que são coisas que a gente usa muito na nossa rotina.
Gente, eu mesmo compro, tá? Vira e mexe, eu compro algumas sardinhas ou mesmo atum, enfim, e deixo aqui. Eu acho que qual é o sentido da coisa? Sabendo que ali tem substâncias que não são tão interessantes para a nossa saúde, deixa ali guardado para emergência, entendeu? Então, assim, pô, acabou a carne, não tô afim de fazer nada, acabou o ovo, que é o alimento mais prático que tem como fonte de proteína, acabou meu iogurte da geladeira também, recorre a esse enlatado. Então pega um que seja menos pior. Eu particularmente prefiro comprar o atum em água. Esse é um assunto bem polêmico, eu já vi vários profissionais realmente colocando no feed e tal, que é melhor o em óleo, porque realmente os metais, eles são geralmente lipossolúveis, então em teoria, o metal que tivesse, por exemplo, ali no peixe, ou que pudesse migrar da lata, por exemplo, ele ficaria solúvel ali nessa gordura, e quando você desprezasse essa gordura, esse óleo, o alimento estaria mais limpo e livre desses metais. Mas eu fui até buscar artigos que comprovassem isso, não consegui achar nenhum, e na verdade achei um artigo até onde a pesquisadora ela comparava o nível de metal de determinados metais no peixe enlatado e o peixe, do peixe enlatado em óleo e em água, e também no peixe fresco. E ela via que o nível do metal era exatamente o mesmo nas duas soluções, né? Tanto na água quanto no óleo. Então, assim, eu não sei realmente de onde as pessoas tiraram essa informação, provavelmente tem algum, mas eu não consegui achar. Então, realmente, como eu não consegui achar, eu continuo comprando os meus em água mesmo. E, óbvio, despreza ali, no caso de óleo, se for comprar, o único contra é que realmente, geralmente é óleo de soja que se utiliza, que a gente sabe que soja no nosso país é transgênico, então eu tenho o meu pezinho atrás também, é uma gordura que não é tão de boa qualidade assim, então eu prefiro comprar o meu atum em água, mas hoje também já tem as versões que, claro, são um pouquinho mais caras, mas que é do peixe conservado no azeite de oliva, que aí eu acho que seria talvez a melhor opção de todas, tá bom? Que já dá um saborzinho no peixe e é um óleo, né, uma gordura de excelente qualidade, tá bom? Então quem puder investir um pouquinho mais, pode ser essa solução também. Eu sempre compro pelo rótulo e... Carol tá falando aqui. Carol, beijo! Eu sempre compro pelo rótulo e muitas vezes as marcas mais famosas são as que possuem mais aditivos. Pois é, Carol, a gente se surpreende quando a gente passa a ler a lista de ingredientes. Dani, molho de tomate tem muito isso, com certeza. Dani, molho de tomate é o tipo de coisa que a gente tem que ficar de olho nos rótulos. E, gente, o melhor molho de tomate para ser prático, e é o que eu compro, eu particularmente, eu sou extremamente prática na cozinha, viu, gente? Eu nunca aqui na minha casa fiz um molho de tomate caseiro. Valorizo muito quem faz, viu? Mas realmente eu não faço. O que é que eu compro? Eu geralmente compro aquele molho de tomate da garrafinha de vidro, que geralmente tem o nome ali, passata de tomate. Esses daí, se você olhar a lista de ingredientes, via de regra, é tomate, água e sal. Geralmente só vai ter isso. Alguns vêm tomate, água, sal e ácido cítrico, que é um ácidozinho que está presente inclusive no limão, que não tem tanto problema assim não, né? Que é um antioxidante para ajudar a conservar um pouquinho mais também a passata. Mas tem vários que é só tomate, água e sal, então procura por esse e aí você pode ali incrementar. Hoje mesmo eu coloquei no meu feed almôndegas que eu fiz aqui, que via de regra não é uma coisa que eu faço, por quê? Porque para mim dá um trabalho maior, ter que enrolar a bolinha para mim já dá trabalho. Eu sou do tipo de pegar o filé e jogar ali na frigideira ou botar direto para assar, eu sou desse tipo. Mas como eu tava com um tempinho a mais, eu falei, tá, deixa eu fazer uma receitinha aqui de almôndegas então para dar uma variada. E o meu molho de tomate que eu expliquei lá no vídeo, eu fiz exatamente assim. Peguei, refoguei um pouquinho de cebola e alho, usei a passata de tomate, botei com pimentão, botei um fiozinho de mel, porque eu acho que trazer um pouquinho de açúcar dá uma quebrada na acidez, e botei canela em pó. Gente, eu não sei se já experimentaram isso, mas canela em pó é uma coisa que vai tão bem com molho de tomate, fica muito gostoso. Então, assim, uma dica também de praticidade é isso, para molho, tá? Dá para fazer uma coisa que é extremamente prática e deliciosa, que são aqueles... ovos no purgatório, ou shakshuka, né, que é o nome, enfim, não lembro de qual região é, mas enfim, que é uma receita deliciosa, que é basicamente você cozinhar os ovos no molho de tomate. Gente, é uma delícia. Se você quiser dar uma temperadinha a mais, né, começa sempre fazendo isso, refogar um alho e cebolinha que levanta qualquer preparação.
Depois só joga ali o molho de tomate, se quiser temperar esse molho, né, com sal, um pouquinho de pimenta, quer botar um pouquinho de canela, bota. Abre os buraquinhos ali no molho, coloca o seu ovinho ali, quebra o ovo, coloca em cima, ó, sal e pimenta em cima dos ovinhos, tampa isso, e a quantidade de minutos depende se você gosta da gema mais mole, da gema mais mole ou da gema mais dura. Mas quando abrir, viu que a clara já tá toda durinha e cozida? Chega de água na boca, fica uma delícia, gente. Olha aí, uma preparação super diferente e extremamente prática. Galera ama a Rita Lobo. A Rita Lobo é diva, eu adoro os livros dela, adoro o programa dela. Ela é sensacional. Qual o melhor óleo para usar na cozinha? Paula, eu particularmente aqui em casa, para tudo eu uso azeite de oliva, tudo. Então vou refogar ali cebola, azeite de oliva. Mas você pode usar também, pode usar manteiga. Se for para a manteiga ficar muito tempo no fogo, se for refogar alguma coisa e tal, fazer alguma carne, manteiga é uma gordura que não aguenta muito temperatura alta por muito tempo. Ela queima logo, ela fica logo escura. Então, nesse caso até, é melhor usar ghee. Ghee, que é aquela manteiga clarificada, ela aguenta temperaturas mais altas do que a manteiga. Para mim, essa é a única grande vantagem da ghee em relação à manteiga, a ponto da gente pagar mais caro por ela. Então, se você quer o gostinho de manteiga numa preparação, às vezes, que vai demorar um pouco mais, coloca ghee. Ou bota a manteiga, mas bota azeite de oliva junto para evitar que queime a manteiga. O azeite de oliva ele aguenta muito mais por temperaturas prolongadas, por tempo prolongado, altas temperaturas, tá certo? E sim, o azeite de oliva pode ser aquecido. Eu já fiz vários posts no feed sobre isso, gente. Pode, olha, na época da faculdade eu aprendi isso. Isso não é nenhuma informação nova, não. Então, assim, azeite de oliva é um óleo com muita estabilidade térmica. Então, você pode sim utilizá-lo, tá bom? Para cozinhar, sem problemas. Qual a melhor pasta de amendoim em termos de composição nutricional? Aquela que só tenha como ingrediente amendoim e nada mais. Deixa eu rolar a barra toda aqui para baixo. Pode grelhar com óleo de coco também? Pode, com certeza. Óleo de coco sem sabor, ghee, azeite, banhas de porco. Rosana, acho essas ótimas opções. Paula, tem problema esquentar o azeite? Não tem, acabei de falar. Gente, ó, meu tempo aqui tá se esgotando e agora o Instagram tá cortando, não tá nem mais mostrando o tempinho aqui passando. Ele simplesmente corta a apresentação no meio. Então, para dar tempo de eu me despedir com calma, muitíssimo obrigada. Se alguma dúvida que vocês colocaram aqui eu não consegui ler, vai lá no último post do meu feed, deixa a dúvida lá que eu vou ter o maior prazer do mundo em responder. Quem ainda não participa do meu grupo Emagreça com a Nutri, vai lá, acabou aqui a live, clica lá no link, pode participar. Muitíssimo obrigada pela presença de todos vocês e queria só dizer, gente, para quem não sabe, porque às vezes as pessoas estão me dizendo que não sabiam, estou fazendo atendimentos online, tá certo, pessoal? Então, estou atendendo aí Brasil inteiro, mundo! Estou disponível para vocês, tá certo? Beijo enorme para vocês, uma boa noite, obrigada por estarem aqui comigo até essa hora, tá bom? E até a próxima, amanhã, 18 horas, com Lilian Sá, não percam tudo sobre congelamento. Amanhã a gente se encontra às 18. Tchau, tchau, gente!